acaba de me recomendar um mangá aqui bastante duvidoso, que eu fui ver, que era tipo de zumbi. Eu fiquei tipo de zumbi, né? O único mangá que eu vi que era de zumbi e era bom, era do Skull Dead, que aquilo ali é legal, embora tem bastante E outra coisa que me assusta também é o próprio nome do mangá, que é Afurita. Só esse nome aqui me dá traumas profundo. Mas vamos deixar de enrolação e vamos começar a falar desse mangá traumatizante. A história dele se passa num mundo apocalipse que aconteceu com esse carinha aqui, que você está vendo no comecinho, que acabou de acordar e ele teve um pesadelo, na onde ele estava sonhando que era um zumbi que ia querer beber o sangue ali. Depois ele acaba acordando, que demorou 3 dias dormindo, sim, ele tá dormindo por 3 dias, dizendo que ele teve febre e tudo, porque ele foi mordido pelo um cara na rua, e ele foi fazer uma pesquisa para ver se prenderam esse cara. E quando ele fez essa pesquisa dele no celular, ele viu que teve um surto de um apocalipse zumbi, na onde todo mundo começou a virar morto-vivo, matar um outro, ele corre para fora para ver e ele vê meio mundo de zumbi ali. Aí então ele pensa, eu vou diretamente para a casa da minha vizinha. E é o que ele faz, ele vai para casa da vizinha. Quando ele abre, ele encontra ela lá, tudo azul e dá medo, os olhos dela quase morta. Porém não parecia ser um zumbi, e pior que ela não ataca ele estranha. Aí ele vai lá pensando que ela não é um zumbi, pensa que só é coisa da cabeça dele. Aí conversa com ela, meio que ele cai em cima dela e ele sente que ela tá muito frio. Então ele pega o pulso dela para ver o que tá acontecendo. Aí o coração dela não bate, e o menino tá morta. E com isso ele começa a explorar os locais do apartamento, onde ele acaba encontrando um zumbi que tá nessa forma aí que vocês estão vendo. Ele acaba se assustando, né? Qualquer um assustaria. Mas meio que esses zumbis acabam ignorando ele. Sim, ele não é atacado. Mas tem um grupo de zumbis que tá tentando atacar uma família que tá trancada dentro do apartamento. E ele consegue salvar, derrubando esses zumbis e quebrando a cabeça deles no queda. E dentro do apartamento ele acaba encontrando uma mãe e a sua filha, na onde ele tenta ajudar. E elas falam para ele que tem um abrigo na escola onde tem sobrevivente. Então ele tem uma boa ideia. Vamos até lá. Só que para ele é seguro ir, mas para elas não é bem assim não. Quando ele vira a esquina, parece um grupo de zumbi que corre atrás deles. Ele corre também, mas os zumbis acabam ignorando ele e atacando a mulher e a criança. E as duas acabam mortas de uma forma brutal. É uma pena, fiquei triste e com medo desse momento. E ele percebe que é a única exceção por não ser atacado por zumbi. O resto é atacado, menos ele. E com isso ele fica irritado e acaba descontando seu estresse no corpo daquela zumbi. E quando eu falo que ele desconta o seu estresse, é meio... já que isso aí... Mas com certeza eu não vou mostrar essa cena, né? Não sou doido. A única coisa que eu só vou falar aqui é que rola tudo aí. Rola mesmo, como eu falei. E ele começa a explorar os locais, né, onde ele acha cartões, da onde ele diz que seria bom ele achar quando tivesse um mundo vivo, porque ele ia usar pra gastar, agora não serve pra porra de nada. Mas até o momento que ele acaba vendo um SOS num shopping, né, onde ele pensou, nossa mano, ali deve ter pessoas vivas, além de suprimento. E ele vai investigar, ele vai investigando, não vai encontrando ninguém, só motos vivos e algumas coisas. Aí ele meio que vê uma barricada, aí ele vai lá, abre a barricada e acaba encontrando uma menina e 2 meninos, 2 criancinhas. Aí eu pensei, mano, isso vai dar merda, já deu merda a última vez, mas isso vai dar outra merda. Mas ele acaba alimentando essas crianças, as coisas que ele pegou, ele também ajuda a menina aí, mas ele volta para o seu apartamento, onde ele ia dar uns pega naquela zumbi ali. E imaginando da menina que ele viu no shopping. Ele imagina nela. Ele consegue achar um caminhão e se livra de carne podre que ele acha no shopping. Só que com isso, o protagonista começa a ficar extremamente frustrado. E meio que como ele fica frustrado, ele quer descontar essa frustração. Na onde ele vai dar uns pega na menina do shopping. Só que ela não quer, né? Porque ela é um namorado e tudo mais. Que provavelmente pode estar vivo. Eu não vou falar muito disso porque isso é uma cena forte. E eu nunca tá levando muito amarelo no canal. Então vamos pular essa cena aí. Só sei que depois ela começa a se frustrar e depois foge com as crianças do local. Até porque ela começou a pensar, se ele tá vindo até aqui de boa, quer dizer que não tem nenhum morto-vivo. Então ela vai para a casa dela, pensando que não tem nenhum morto-vivo. Só que quando ela chega lá, ela encontra um bocado. Só que o protagonista acaba salvando ela e dando um voador nos mortos-vivos e manda ela entrar numa porta ali e manda se trancar. E é o que ela faz. Meio que ela começa a chorar pensando que ele morreu, porque ele meio que se sacrificou ali. E o pai dela morreu, aceitou sacrificando a vida dele como meio mundo de zumbi. Que meio que não, que os zumbis só meio que deram um empurrão nele e tentaram pegar ela. Só que meio que ele se levantou, pegou, arrastou os zumbis diretamente para fora do shopping.
shopping. Quando ele deu esse trabalho todo, ele foi lá e falou com ela. Só que ela ficou assustada porque pensou que ele estava morto. Aí ele sobe até o prédio, ele mostra lá que no local tá rodeado de zumbi. E ninguém fala, ó, eu só escapei vivo porque tem uma arma. Ele mostra a arma dele e fala que ele sabe meditar e lutar. Ele só escapou vivo por causa disso. E sim, ele mentiu, porque ele não quer falar sobre o seu probleminha de, os zumbis não me atacam. Depois disso, ela meio que começa a ficar com ele. Até parece que começa a gostar dele. Eu acho que ela meio que pegou um problema de Estocolmo. E assim, esses dois começam a ficar juntos. Ele já começa... E eu não vou mostrar isso, né? Por motivos óbvios, como eu falo sempre. Mas enfim, quando acabar o relacionamento deles dois, ela vai chamar ele para comer, já que ela faz a comida. E outra, ela parece que tá com problema de síndrome do Escoton. Ela parece que tá começando a se apaixonar por ele. Mas ela está com uma gripe e ele meio que fica só pensando na panela de arroz que pode trazer. E ele pergunta, tá resfriada? Toma algum remédio? Meio que se preocupando com ela. Parece mesmo um casal. E ela fala, ontem eu estava bem bastante ocupada. Não tive tempo para descansar. Se é o que vocês me entendem. E ele manda ela tomar cuidado. E ela fica olhando a cara bastante séria para ele. Dizendo que ele tem a culpa para estar assim. E meio que começa a dividir tarefa para todo mundo, na onde ele fala que cada um vai ter que fazer alguma coisa para conseguir trabalhar em equipe. Na onde ele bota alguns zumbis para fora do shopping, sim, como ele não é atacado, ele pode simplesmente pegar os zumbis e jogar para fora. E ao mesmo tempo ele fala que aquela mulher tá bastante atrevida, porque ela meio que se preocupou com ele. E o protagonista acaba se dedicando para limpar os zumbis no shopping, na onde ele começa a estranhar e até suspeitar por que tem tão poucos zumbis nesse local e num outro local não tem nenhum. Dá para desconfiar mesmo, mas porém isso aí nem é falado na frente, mas é falado. E ele acaba decidindo deixar alguns zumbis fora e deixar para poder eles não fugir, tanto a menina quanto os irmãos dela, e fazer eles não ficarem tão dependentes dele, assim começa a gostar dele e não ficar seguindo ele por instinto de sobrevivência. Mas ele acaba decidindo ir para uma loja de eletrônica e depois para a biblioteca para poder reforçar mais a segurança. E sim, ele leva uma panela eletrônica para a menina e ela até gostou. E não só isso, como ele leva ela diretamente para a loja de eletrônica, na onde ela fica bastante feliz. E ele fala sobre no pensamento dele que ele organizou e tirou o sangue para não suspeitar, tipo, como ele conseguiu tirar todos os zumbis. Ele meio que deixa como se não tivesse nunca tido um zumbi ali. E ela fala que ali pode ser usado como dormitório para eles poderem dormir. Mas ele fala que vai dormir no vestiário e ela pode dormir com os irmãos dela. Só que ela fala meio que suspeitando. Com meus irmãos? Aí ele fala, claro, por quê? Aí ela fala, se você quiser fazer aqui, nós podemos fazer em outro lugar, não precisa ser no vestiário. E ainda fala que, porque ela não quer que os irmãos dela acabem vendo eles fazendo aquilo. E ele fala, eu sei que você não quer mostrar isso para os seus irmãos. E ela agradece. E também ela começa a ver vários estilos de cortina, onde ela quer reformar o shopping para ser a casa dela perfeita. E ele fala que não precisa disso, já que eles vão embora algum dia. Mesmo assim, ela fala que quer deixar tudo confortável para viver. E o plano dele é ir diretamente para as montanhas para poder viver lá, porque provavelmente vai chegar um dia que a energia vai cair. E fora que a comida e entre outras coisas vai acabar. E se eles for para um campo, eles podem plantar e viver uma vida normal, porque lá vai ter lago, locais para plantar e tudo mais. Assim eles vão ter uma vida mais considerável, digamos assim. E ele pergunta o que houve, porque ela ficou meio parada pensando. Aí ele pensa, deve ser daquelas que não pensa por si mesma, só faz o que os outros mandam. E ela fala, é estranho que você consiga pensar no futuro assim. E ela fala que ela só conseguia pensar em um resgate chegar. E literalmente não é bom só pensar em um resgate, porque não se sabe quem vai aparecer. Pode aparecer até um meio mundo de psicopata, ou um nega da vida, um nega da vida. E ela fala que já ia esquecendo. E ele acaba dando uma chave no porão que ela acabou encontrando. E ele acaba agradecendo ela e fala que ela fez um ótimo trabalho. E ela fica bastante feliz com isso, porque ela gosta de receber elogio. Porém, ela acaba caindo porque ela adoeceu e está com febre. Os irmãos dela acabam vendo ela ali também e leva diretamente para a cama. E ele chega a pensar que a culpa é dele, porque ele é meio que um zumbi. Se vocês notarem lá no começo do primeiro capítulo, ele meio que sonha que era um zumbi. Então eu acredito que ele seja meio que mestiço, com uma célula Tron com mais forte que o normal dos outros humanos. Então ele meio que pensa que ele só é exceção, mas ele pode transmitir doença para outras pessoas. É o que ele pensa, não? Aí ele fica preocupado, fica lavando, cuidando dela e tudo mais. E quando ela acorda, ela vê isso, ela fica bastante feliz porque ela vê que ele se preocupa com ela. E ela fica gostando dele mesmo. Tanto que ela leva comida para ele e tudo mais, e conversa com ele e tudo, mas fala que aquilo era só uma gripe normal, não era uma doença fatal. E ela pede desculpa por deixar ele preocupado, e ela diz que quer fazer comida, e ele manda ele usar a máscara para não espirrar no arroz. E ela feliz fala, certo!
E o protagonista acaba saindo do local para poder explorar outros lugares, já que ele não é atacado. Só que ele passa mais de 3 dias sumido. E com isso, a garota que tá lavando as roupas, ela meio que começa a se preocupar com ele, dizer o que aconteceu com ele. Provavelmente ele deve estar afogando um ganso com aquela zumbi lá, fazendo aquela porra que ele faz. Bem, e ela consegue viver bem, tem um local bom e um local seguro, pelo menos no momento. Os garotos também fica bem, gosta dele. E com isso, ela vai para o shopping, poder comprar umas roupas, ou melhor, pegar, né, já que não tem ninguém. E com isso ela vai experimentando uma roupa e assim o protagonista acaba aparecendo e ela meio que se assusta, mas ele meio que fala que tava fazendo as coisas. E ela fala que tava preocupada com ele e tudo mais. Mas ele fala que tá acontecendo coisas estranhas na cidade, não dos zumbis, eles estão envenenando, estão entrando dentro da casa e dormindo. Sim, isso é bastante estranho, até porque se for o que eu tô pensando, é ruim. E ele fala que vai ficar nesse local do shopping quando tiver energia. Assim que a energia acabar, eles vão cair fora. E a menina dá um bloco de nota para ele, que é coisas do plano dela e tudo mais, na onde mostra que é muito inteligente. E ele acaba elogiando ela, chamando ela de inteligente. E ela gosta disso. Olha a cara dela de feliz de ser elogiada. Depois disso, começa a rolar o neco-neco deles dois, que eu não vou mostrar por motivos óbvios, mas ela fica feliz no fim. Pelo menos posso mostrar essa cena. Depois disso eles vão armazenar coisas do carro, porque eles estão armazenando para poder levar diretamente para as montanhas quando eles forem partir. Mas ele acaba puxando a arma e mirando na porta, porque ele escutou um barulho e vai averiguar. E quando averigua é um som zumbi normal. E ele fica de boa, já que não é atacado mesmo. Mas ele acaba ligando para a garota lá e ele fala se tá tudo bem. E ela fala que sim. Só que ela fala que ela acabou recebendo uma mensagem de uma mulher pedindo ajuda, socorro. E ele vai lá olhar. E quando ele olha, realmente tinha pessoas pedindo socorro. E ele manda ela falar com a garota, porque como ela é outra garota, falando com a garota, fica mais de boa. Porque se for um homem, aí é meio que mais estranho, pode ser que ela desconfie. Só que o protagonista acaba desconfiando, porque tipo, parece que ser uma armadilha. E se for uma armadilha, resumindo, deve ter pessoas ruins fazendo armadilha para pegar outras pessoas. Então ele resolve não resgatar, porque é perigoso até demais. Até o momento que acontece uma explosão na cidade, e ele pensa, o que porra está acontecendo? E ele vai lá averiguar. Para quem não lembra, o protagonista, ele foi diretamente para a cidade para saber o motivo da explosão que está acontecendo na cidade. Que eu achei um pouquinho burrice, podia ser seres humanos malignos que tá atirando e fazendo caos. E ele só é imune a zumbi e não humano. Mas ele acaba vendo um carro batendo numa grade, não tá uma garota lá. Só que essa garota é capturada e morta pelo um zumbi. E literalmente ela é esfaqueada por um zumbi. Esse zumbi cabeça dela. Então esse zumbi não é um zumbi normal, é um zumbi bastante diferente dos outros, é bem inteligente. Tanto que ele nem come a cabeça, ele só arrancou e jogou fora. E o protagonista, ei, aquilo é um zumbi? Ele estranhou, porque aquilo não parece um zumbi. E ele fala que seria bem mais perigoso ignorar isso, então preferiu seguir o zumbi. E sério, que zumbi monstruoso. Mas mesmo assim, mesmo sendo um zumbi diferenciado, ele não ataca o protagonista. Só que ele pensa que esse zumbi pode sim atacar os amigos dele. Então ele vai lá averiguar para saber por que ele tá desse jeito. E ele acaba invadindo o território do zumbi que ele acabou seguindo. E chegando lá, ele acaba encontrando umas duas zumbis um pouquinho diferente dos outros também. Mas ao mesmo tempo ele acaba vendo o zumbi lá fazendo jogos mortais com o cara. Não, do cara fala, não quero morrer. E ele pega e corta o dedo do cara para o cara levar uma queda bem de altura alta. E assim o protagonista acaba investigando o local para saber o que diabo está acontecendo. Acaba encontrando uma câmera e ele vai ver a filmagem. Onde ele percebe que aí é um local de um grupo de pessoas que literalmente era psicopata. E matava outras pessoas e além de alimentava os zumbis com outras pessoas. E aquele policial zumbi também tava nesse local, só que ele era capturado. E assim os caras literalmente matou esse policial zumbi também. E assim o protagonista criou uma teoria que eu acho que deve ser a teoria certa dele. Não, quando esses vagabundos aí, que era psicopata, matava pessoas e literalmente alimentava os zumbis com as pessoas, os zumbis estavam ficando mais inteligentes. Quanto mais humanos eles comem, mais inteligentes eles ficam. E aliás, o protagonista percebeu isso só olhando o olhar dos zumbis, vendo que ele estava bastante diferente dos outros. E assim nós descobrimos que quanto mais eles comem, mais inteligente eles ficam. E o protagonista fica bastante puto, começa a jogar a câmera pro chão, quebrando e falando porra, dizendo que precisa tava alimentando o zumbi, deixando bastante inteligente. E assim o protagonista percebe que o local está extremamente perigoso, já que os zumbis podem planejar agora. Então ele meio que planeja ir embora o mais rápido possível para as montanhas. Mas no caminho ele acaba encontrando uma zumbi com uma lança. E parece bastante perigosa essa zumbi, ela tá segurando a cabeça de um cara. Mas ela acaba ignorando ele e vai embora. Bom que ele só ignorou, porque no vídeo ele faz coisas
o bicho não caça zumbi não. Mas ele acaba encontrando umas pias de cadáver de humanos. E assim ele volta para o shopping para poder tentar ir embora dali, porque ele está extremamente perigoso já com esses zumbis inteligentes. Mas ele vai investigar um negócio que está sentindo um mau cheiro de fedorento e ele acaba percebendo que tem um cheiro de mijo forte, não, onde ele percebe que pode ter alguém vivo. E assim ele sai correndo falando porra e tenta ligar para a menina para se proteger, porque pode ser que tenha alguém vivo. Mas eles não recebem a mensagem, não, eles estão ali de boa e feliz da vida, esperando o cara chegar para poder ir embora. E aparece um cara suspeito e deve ser bastante perigoso. Não, ele tá com um martelo. E pelo que parece, a garota conhece ele, dizendo que ele conseguiu sobreviver lá fora. E ela fala que tem muita comida e tal, e ele pode comer e deixar eles em paz. Mas ainda assim ele ataca e ela tenta se defender com uma faca que ela tem. E ainda ela fala que eles vão abandonar o local. Se ele deixar em paz, eles vão embora e ele pode ficar com tudo que tá dentro do mercado. E ele fala, certo, e então, esses dois pirraios são as únicas outras pessoas que tem aqui? Em resumo, ele vai matar todo mundo aí e provavelmente vai fazer coisas obscenas com a menina. Só que ele ataca ela e ela acaba esfaqueando o braço dele. E ela manda os garotos fechar a porta quando ela tá se virando com esse cara mal. Só que tem um rádio onde o protagonista tá ligando para poder saber se eles estão seguros. Só que esse cara acaba escutando e ela aproveita a chance para poder tentar fugir, já que ele ficou distraído. Só que ele acaba jogando um martelo em cima dela e ela acaba caindo, ele puxa os cabelos dela e provavelmente ia fazer um ato bastante duvidoso. Só que ele acaba socando só a cara dela. Até o momento que aparece os moleques tentando proteger ela. Só que ele dá uma martelada na cabeça das crianças. Enquanto o protagonista acaba tirando pra cima e dando um chutão na cara do cara. Aí manda ele botar a gêmea no braço dele, senão ele vai levar um tiro. E assim o protagonista tenta ver se consegue salvar o garoto, mas porém o garoto já tá morrendo. Quando tem um que parece que levou um tiro. E o protagonista fala, droga, ao menos houvesse um hospital, ou pelo menos um médico. E a garota fica bastante puta e ela começa a apontar a arma diretamente pelo vilão. Aí o vilão ela ia matá-lo. Mas o protagonista acaba não deixando, porque provavelmente ia manchar a honra dela e ela podia ficar sendo culpada por ter matado uma pessoa. Eu acho que não, né? Primeiro atacou, eu não teria culpa. Porém, ela fica com raiva do protagonista e fala, por que você não protegeu eles? E por quê? E ele fica bastante triste, pede desculpas, sinto muito, blá blá blá. E ela pede perdão para ele, porque realmente ela estava com raiva e a cabeça dela não tava muito boa. Mas o protagonista acaba se sentindo culpado, porque se ele tivesse dado uma arma para ela, isso não teria acontecido. Até o momento que aparece o som de sirene, não, o protagonista fala que é uma sirene de desastre, não daquelas coisas que acontecem normalmente no Japão e acontece sirene quando tem terremoto. E assim percebendo que tem pessoas vivas. E o protagonista fala que vai e o vilão fala que também quer ir com eles. E acaba que eles estão indo até o momento que o protagonista acaba apontando a arma para o cara e acaba atirando no cara e matando ele ali mesmo. E assim o protagonista fala, vamos lá. E ela fala, certo. Continuando naquela história, eles estão indo diretamente para o local onde tem um alarme. Isso porque eles querem achar um médico para a criança que ainda está viva, porque a outra já morreu. Mas o protagonista acabou percebendo que a cidade está bastante quieta, que eles se esconderam dentro das suas casas e tudo mais. Mas ele acaba chegando no local, onde é um prédio gigantesco, onde tem um monte de sobreviventes, que eu não sei como o protagonista não conseguiu achar esse monte de gente. E também eu não sei como não tá cheio de zumbi, já que eles avisaram com aquele alarme de aviso do Japão. E o protagonista manda os caras pegar a criança para levar para os médicos. E ele leva, né? Chegando lá, ele encontra uma médica lá, bem bonitona, e começa a tratar a criança. E nós temos uma notícia muito boa, onde a médica fala que ele não tem perigo de morte. E o cara acaba dando um folheto para eles poder se inscrever no local, tipo, das informações dele para as pessoas do refúgio. E falando que quando eles terminarem de fazer esse preenchimento, eles vão dar um quarto para eles e um local para dormir. E cara, os caras perguntam, ele foi morto por um zumbi? E eles falam que não, foi morto pelo humano. E sendo sincero, eles começam a dormir junto como se fossem casais, mas não rola nenhuma sacanagem não, né? Pelo menos nesse momento. Até porque, né? E depois ele vai para seu quarto, onde ele vai dormir sozinho, só que ela vai lá e se deita com ele. Literalmente eu acho que ela gosta dele, bastante. E ela acaba agradecendo ele por tudo, já que ele fez muita coisa por ela. Até o momento que parece esse carinha. Esse carinha, se não me engano, é o ex dela. Sim, parece o ex dela, do nada. Só que ele vê aquilo e fica meio com aquela carinha de raiva. E ele chama ela para conversar, sozinho.
E o cara fala, vai em frente. Mas ele percebe que aquele carinha é o namorado dela. Ah, mas ele se aproveitou tanto dela. E ele também percebe que pode ser uma chatice isso. E depois disso, esse cara aí, que é o corno manso, acaba agradecendo ele. Não sei se foi pra levar as gaias ou foi pra proteger ela. E ele ainda fala, eu fiz o que qualquer um faria, né? E o carinha aí, o corno manso, fala que daí pra frente ele vai cuidar dela. Então é melhor ele ficar longe dela. Pelo menos é o que deu a entender. E ele dá uma risadinha e fala, entendi. E ainda esse corno manso fala, sou muito grato por tudo, mas agora a partir daqui eu que cuido dela. Você tem algum problema? Tem algum problema com ela? E aí o protagonista debochando fala, mas você será capaz de cuidar deles? E ainda ele pergunta, cadê outra criança que está literalmente morta? E depois disso ele enterra o corpo da criança lá no quintal, onde ele acabou falecendo, né? Aí vai enterrar o corpo. E ainda o protagonista ele pensa em tentar fugir dali quando escurecer, porque já que ele já botou ela num local seguro e ele não é atacado pelo zumbi, ele quer ir embora dali, já que ele não confia muito nesses humanos. Só que ele acaba encontrando uma humana lá, que é a médica, e ele começa a conversar com ela. Ele fala, quer fumar uma? Mas ele não aceita porque isso faz mal pra saúde. Depois disso eles têm umas conversas de blá aqui, blá lá. E ela fala que vai embora porque ela tem que cuidar das coisas dela. Mas o protagonista acaba saindo escondido do local lá, onde ele vai diretamente pro apartamento dele, onde ele acaba encontrando 2 pistolas. Que eu não sei como ele não conseguiu achar essas pistolas quando ele já tava ali. Aí ele pensa que poderia distribuir essas armas e vender e ganhar algum lucro com elas. Trocas, sabe? Que nesse mundo só existe trocas agora. Mas meio que ele pensa direito e ele diz, isso poderia dar problemas. Então ele deixa pra lá. Ele toma uma cerveja que tá na geladeira dele e fica bastante feliz. Só que quando ele vai investigando, porque ele lembrou que tem aquela garota lá, ele acaba vendo ela cair algemada. Sendo que ela conseguiu se sair na cadeira, que ela tava na cadeira amarrada. Só que ela conseguiu se soltar e tudo e caiu lá no chão. E ele se pergunta, ela fez isso sozinha? E ele percebe que ela pode estar envenenando, sim, esses zumbis embena. Não consigo falar dessa palavra. Mas aqui as coisas vão ficar muito tensas. Eu vou até pular muita cena porque você sabe o que acontece, né? Rola muita coisa tensa. Ele acaba entrando no quarto, acaba não lembrando da garota lá, que ele tem saudade dela e tudo mais. Ele quer voltar para ela, só que não sabe como. Até do nada aparecer a zumbi que olha para ele. Ele acaba se assustando, né? Qualquer um. E ela meio que parece que tá atacando ele. E ele fica com medo pensando que ela quer morder ele. Aí ele acaba dando um chutão nela. Tá acontecendo. E ele pensa que ela tentou comer ele. Mas ele acaba percebendo que ela não está mordendo ele. Não tá usando os dentes contra ele. Ela tá literalmente uma mamata. No começo ele pensa que ela tá tentando limpar ele, como os gatos felinos que faz, limpar com a língua e tudo mais. E aí ele começa a rir, achar bom. Aí ele meio que olha fora e você sabe o que rola, né? Eu não vou mostrar essa cena, porque é foda. Aí ele se preocupa porque já tá um tempo sem tomar banho. Deve estar um fedor de queijo. Até o momento que ele começou a perceber uma coisa. Ela tá evoluindo. E eu acho que a razão dela tá evoluindo é porque ela como os... literalmente, mano. Então, eles não dependem 100% só de carne humana. Pode perceber como... Que lógica, mano, que lógica. Depois disso ele fala que melhorou bastante por causa da garota, porque ajudou muito de se estressar, se é o que vocês me entendem. E fala que vai voltar para a base. Mas antes disso ele começa a arrumar a garota, deixando ela disfarçada, que não seja legal, porque se algum humano chegar perto dela, ela vai atacar. Ela só não ataca ele por ser a sessão. Mas outros humanos não vai notar. Ele vai chegar perto pensando que é algum outro humano e ela vai atacar. Mesmo assim ela acaba seguindo ele. Ele fica perguntando quanto tempo ela vai ficar seguindo. Mas ele agradece e fala tchau ou adeus. E o mangá já começa com o pessoal fazendo cesariana numa mulher para poder tirar um bebê. Resumindo, contando a história daquela médica lá. Isso muito antes de acontecer o apocalipse de zumbi. Aí meio que ela recebe uma ligação. A pessoa fala que tá acontecendo um acidente, blá. E ela acaba indo diretamente pro local, que é o hospital, que ela tava em casa provavelmente. E quando chega lá, ela vê um monte de sangue no chão. E quando entra numa sala, tá vendo um cara sendo comido vivo. Ela corre e acaba se escondendo num local lá onde tem outra garota. Mas essa garota logo vai pra vala, então esqueça dela. E assim, a nossa médica acaba matando o zumbi pela primeira vez. E depois ela acaba despertando em um sonho que ela literalmente tava dormindo numa união daquele local lá que tá cheio de humanos. E acaba saindo para ir embora, acabando encontrando a amante do protagonista. E essa amante
do protagonista tá começando a ajudar as pessoas que estão dentro do local, porque literalmente ela não quer ser inútil no local. Até ela falar que o protagonista pediu para ela ficar de olho nela. Só que ela falou: "Você falou com ele?" Literalmente com uma alegria. Isumina, ela sente saudade dele. E a doutora fala: "Por que você não fala com ele?" E ela fala que não pode, porque tipo, ela tá com vergonha, porque ela falou uma coisa muito forte para ele, colocando a culpa da morte do irmão dela nele. E meio que ela se culpa com isso. E começa a chorar, dizendo que não consegue vê-lo. E pior que ela nem sabia que ele tinha feito um túmulo para o irmão dela. E ela vai olhar o túmulo do irmão dela, que ela não sabia que tinha um túmulo. E ele provavelmente devia ter avisado, né, que ia fazer um túmulo para o irmão dela. E ela começa a rezar, começa a pensar um pouco. E depois aparece um helicóptero de guerra, na onde chega no local com um exército de pessoas, na onde manda suprimento. E como aparece aqui, eles não estão para resgatar ninguém aí, só manda suprimento e vaza. Depois começa a rolar um tempo de conflito, na onde tem muita gente e pouco remédio, na onde não tem tanto antibiótico que eles precisam bastante para cirurgia e tal coisas. E sem falar que a garotinha começa a ficar triste e também, pelo que eu tô entendendo, parece que cada dia que passa eles não estão recebendo tanta ajuda. É questão de tempo de esse exército aí acabar esquecendo eles aí nesse fim do mundo. E no fim ela ainda fala que ela ainda sido soltada naquele tempo do shopping, onde só tava eles três, que é os dois irmãos dela e o amante dela lá. Essa menina tá querendo receber, sabe falar. E ainda fala que ficou muito dependente dele. Sim, você acha? Ela ficou com síndrome de Estocolmo mesmo. E ela fica bastante frustrada porque ela falou aquelas coisas horríveis para ele e meio que ela fica se alimentando muito com isso. E começa a chorar muito, falando o nome dele. Eu não tô falando pra vocês, ela só quer pica, mas ela não sabe falar. E a médica chega lá, começa a falar dele, falar brababá. Eu não vou falar muito disso porque ele só fala sobre confiança e tal. Só sei que a garotinha achou que ele tinha esquecido dela, porque ele não foi falar com ela e ele meio que ele não esqueceu. Então a médica fala isso e ela fala: "Em troca você poderia me dar algum trabalho?" Resumindo, ela quer trabalhar para ajudar o povo que tá ali sofrendo, já que o protagonista tá também ajudando. Até parece esse cara que dá pra ver que esse cara não é um cara que vai morrer tão cedo. Não sei se vai ser romântico dela também. Só sei que ela começa a trabalhar e com a ajuda desse cara também. De novo, ela acaba lembrando do tempo do shopping, que ela disse que ela era forçada a trabalhar lá no shopping e ela não queria. Mas até o momento que o protagonista elogiava ela ficava feliz. Aparece também esse cara que parece um cara violento. Mas enfim, vamos direto para o assunto do protagonista, porque aqui tá ficando muita enrolação. E o líder desses grupos aí, eles querem ir atrás de suprimento, na onde eles formam um time. E o protagonista acaba aparecendo querendo fazer parte do time. A garota vê ele, fica bastante feliz. Daí eles pegam esses carros aí que vocês estão vendo e vão diretamente para os locais para conseguir pegar suprimentos. E tem esse cara aqui que é doidão também, ele fala: se entrar no meu caminho eu vou matar vocês. Acaba que eles acabam indo diretamente para um armazém, onde tem coisas que podem ter suprimento, tudo que tiver. E eles fazem seus planos, onde se tiver mais de 2 zumbis, eles vão diretamente para a van. E se tiver apenas um zumbi, eles vão agir. Não, eles jogam um pedaço de planta para fazer zoada e ver se vai ter um zumbi. E acaba encontrando uma zumbi normal. Não normal, é um zumbi um pouquinho diferente. Ó, você pode ver pelos olhos dela, que não é aquele zumbi todo esbagaçado. Mas felizmente ela acaba morta. E por que parece que o protagonista aqui meio que se doa com ela. Não entendi muito. Mas depois vocês continuam, vai para o local, o armazém, eles encontram 3 zumbis. E assim eles meio que começam a matar os zumbis e acabam fazendo seus trabalhos, onde eles vão diretamente pegando as coisas que eles precisam. E parece que o protagonista, aquele cara meio que é violento, ficaram bastante amigos aqui. Isso por causa de filmes. Eles falam em filmes e acham legal. E o prefeito fica meio que chamando eles de idiota, porque estava gritando e poder chamar a atenção de mais zumbis. Aí começa a aparecer alguns zumbis, ataca eles e eles acabam se lascando bonito. O protagonista manda o cara sair da frente porque ele literalmente quer atropelar o zumbi. E ele consegue enfiar aquele negócio do carro dentro do zumbi. E todo mundo começa a rir, feliz, porque se isso acontece é porque todo mundo aqui vai morrer. E depois, passar alguns dias depois, a médica começa a ficar bastante feliz porque agora eles têm remédio suficiente e comida para os doentes. Ela agradece diretamente ao protagonista e devia agradecer também os outros que estavam ajudando, né? Não é só ele, embora os zumbis ignoram ele também. Mas a médica começa a desconfiar do protagonista porque ele é muito calmo quando ele vai matar os zumbis.
Então ela faz a pergunta: matar zumbi não é tão relevante quanto matar pessoa? É isso que você está dizendo? Literalmente ela tá achando que ele é um psicopata e para ele matar zumbi e humano é a mesma merda. E ele fala que a médica colocou essas opiniões na cabeça dela, então ele meio que tá desconfiando dela agora, que acha que ela é uma ela acha que ele acha que não é um psicopata. É claro, ele nega, começa a rir um pouco e fala: será que agora eu seria considerado uma pessoa perigosa? E a médica fala: por favor, não gire na cadeira. E depois disso ele fala pra médica que acabou explorando os locais, acabou que encontrou vários acampamentos que estavam vazios, que provavelmente eles imigraram para outros lugares. E ele fala que até onde ele conseguiu analisar, eles não foram expulsos por zumbi, eles meio que saíram vazando. Ele não entendeu muito, mas ele viu que tinha marca de pneu, então ele estava indo para outro lugar que eles não sabem onde ele foi. E ele vai ter a direção do pneu do carro e segue com a moto para poder saber onde eles foram. E assim ele percebeu que pode ter sido um confronto que teve com alguns zumbis, alguns morridos e outros escapados. Embora ele fique até aliviado porque nem todos foram eliminados. Depois disso ele vai para uma cantina onde tem refeições, ele acaba comendo lá, até um zumbi ser traído pelo cheiro do arroz que ele fala. Ele começa a brigar com os zumbis e diz: não tem comida para vocês não. Ele começa a comer normal, só que os zumbis ignoram ele e vai diretamente para outro lugar. E na onde ele percebe que tem uma criança ali, e ele corre atrás dessa criança para tentar proteger ela. E esses zumbis querem devorar essa criança a qualquer custo. Ele pega a faca dele e consegue matar alguns zumbis. Mesmo assim essa criança vê ele e começa a fugir dele, e ele começa a correr atrás dela. Não, ele acaba encontrando um velho ferido que provavelmente foi mordido com um fuzil. E assim ele acaba descobrindo que aqueles refugiados que estavam fugindo pararam ali e estão completamente todos mortos. Aí ele fala: que cheiro é esse? Aí quando ele olha, ele se espanta e acaba encontrando a garota. Não, ela dá uma mordida no pé dele. Ele manda ela se acalmar porque ele não vai atacar ela e tudo mais. E fica com raiva e levanta ela. Ela é até bastante fofinha. E ele fala: eu não vou comer você, apenas me escute. E mesmo assim ela meio que se afasta com tudo. E ele fala: que merda é essa, pirraia? Tá fazendo? Isso é sério? E depois disso ele acaba descobrindo que tem um pirraia ali também. E ela tava protegendo ele. Legal que não rolou muita coisa nessa história aí, porque ia ser chato, né? Se rolasse aquelas presepadas que ele faz com o defunto e com a menina lá. Mas mesmo assim ele fica só olhando, vê que ela tá cuidando dele e tudo mais. E ele dá alguns doces meio duvidosos para eles. E ele chama essa menina para ir com ele para poder ir para refúgio. E assim ele se escapar. Também poder tratar a criança, né? A criança deve estar bastante doente e precisa dos remédios que eles mesmo pegaram lá naquele local. Anteriormente de A Floresta de Zumbi, o protagonista acaba encontrando uma garota que literalmente ele não sabe de onde veio. Será que esse protagonista vai pegar essa garota e fazer coisas que não deve? E além disso, ele acaba encontrando um garoto todo doente. Será que ele vai se livrar desse garoto e fazer coisas que não deve com a garota também? Veja isso a partir de agora. Zoeiras à parte, essa foi só uma brincadeira minha, mas assim, vou fazer a análise desse capítulo agora. Enfim, ele acaba resgatando um garoto e levando diretamente para a mesa de cirurgia, onde eles querem pegar o antibiótico para poder conseguir passar a infecção. Mesmo assim, ele vai precisar da cirurgia. Até o momento que aparece a garota que gosta do protagonista. E sim, ela fica com aquela coisa de cheia de flor e fica... mais ou menos isso. Porra, mano. Por que todo japonês tem que ser assim? Porém, ela percebe que o cara que também tá na mesa da cirurgia é o irmão dela. Sim, o cara que literalmente ele resgatou foi o irmão dela, que não sei como foi parar lá. E cara, que a garota sempre culpa. Taku! E fala: sinto muito por deixar você sozinho. E começa a chorar e ela fala que não se preocupe, irmã, eu estou bem. E ela acaba agradecendo o protagonista, que diz que não tem como agradecer suficiente. E ele fala: eu só fiz o que qualquer um faria. Num apocalipse zumbi eu mataria primeiro quem eu visse no meu caminho. Eu seria um nigga da vida. E ele fala que teve a ajuda também da garotinha ali atrás, que literalmente tem uma mordida dele. E ele fala que ela seria ótima enfermeira. E claro, ela agradece também a garotinha, só que a garotinha só fica com a cara de cismada. Mas sério, quando eu falo que essa garota só quer pica, porque eu literalmente não tô brincando. Ela só fica pensando naqueles tempos. E ela fala: sim, por favor, conte comigo. Com essa carinha aqui de... Apesar de ser pequena, a garotinha ali é confiável. Ela como a enfermeira para cuidar de Yuji. E agora que fica encarando bem assim, agora viu o Jojo. E ele vai atrás da médica para agradecer por tudo que também ela fez para ajudar ele. Só que quando ele chega lá, ele encontra um remédio duvidoso que é para dormir. E é por cima, quando ele encontra ela está toda drogada porque ela está usando sedativo.
E dá pra ver que ela tá com uma leve depressão bem grande. E o protagonista fala, ela está injetando sedativo porque ela não consegue dormir. Isso é terrível. É óbvio que ela tá usando isso porque não consegue dormir. Ou porque ela tem um problema mais sério. Ou será que é isso? E ele pergunta a ela, será que você consegue administrar a cirurgia do Ryuji? Que seria o garoto que vai levar uma operação na barriga. E ele fala que é para ser rápido, para ver se vai precisar ou não de ajuda para fazer a cirurgia do garoto. Porém, ele tá vendo a situação dela. Se eu fosse ele, não confiava nela não para fazer uma cirurgia toda dopada. E o óbvio que ela fala, eu não poderei realizar a cirurgia. E ele fala, quê? Mano, ele fala com uma ignorância tão porra que eu falo, cara, ela tá drogada, você quer colocar uma drogada para fazer cirurgia de um garoto? E ela fala, tentei pesquisar várias opções, mas o risco é muito grande. E ela demonstra estar bastante assustada porque ela acha impossível fazer uma cirurgia no garoto e ele viver. E ele pergunta, existe alguma chance dele sobreviver ou se recuperar, mesmo ele sem fazer cirurgia, tipo se recuperar depois de um tempo? E ele fala, se a resposta for não, eu creio que é melhor nós tentamos. Se ele vai morrer de um ou de outro jeito, é melhor tentando, né? E ela começa a chorar, dizer que ela não consegue, que ela não pode, que ela tem tanta pressão e não consegue. E ela tá com medo de desapontar eles e tudo mais. E ele fala, você consegue fazer a cirurgia? Tente, você vai conseguir. É aquela frase de inspiração. Ela vai ver o garoto, meio que ela fica pensando sobre o garoto. E em alguns momentos ela acaba encontrando o jaleco do pai dela. E ela fica assustada, na onde ela pergunta, quem está aí? Ela fica assustada dizendo que está ouvindo coisas. E quando ela vai abrir a porta, pai, você está aí? Está bem? É mais ou menos isso que ela fala. E ela abre a porta e vê um velho lá que é o papai dela, como ela fala. Só que quando ela vai abraçar ele, ela leva um empurrão que seria do protagonista e o protagonista mete a facada nele. E assim ela fica gritando, não papai, chorando, dizendo um monte de coisas, dizendo que você matou ele. E ele fala, como você está exagerando do seu pai. Sendo que quando ela observa bem, o pai dela já estava morto, era um zumbi. Ela só estava vendo coisas. E ela fala, mas ele estava falando comigo. Isso dá pra ver que ela tava drogada. E o protagonista quer que ela faça cirurgia no garoto. Aí ela observa, acaba vendo que ela tá no necrotério. A enfermeira que acabou vendo seu pai morto acaba acordando, na onde ela fica sem entender nada, na onde ela pega alguns comprimidos e ela ia tomar. Só que o protagonista acaba impedindo para ela não tomar isso, porque ele quer que ela faça a cirurgia. E se ela tomar isso, ela vai se drogar. Mas ela fala que não consegue, ela ainda não tá querendo fazer essa cirurgia. O protagonista tá querendo convencer. Até o momento que ela vai ver o garoto e o protagonista tá tentando fazer a cirurgia ele mesmo. Só que ela acaba observando que tá fazendo tudo errado e ele literalmente não tá sabendo fazer nem o básico. Então ele vai acabar matando o garoto de dor, provavelmente. E ela começa a gritar com ele, falando que ele nem está usando terapia intravenosa, que eu não sei o que é isso. Em resumo, ele tá fazendo tudo errado. E aí ela pensa, provavelmente ela vai fazer agora. E ela faz isso mesmo, ela acaba se vestindo e vai fazer a cirurgia. Já que ele tá fazendo tudo errado, ela quer mostrar como fazer certo. Nossa, ele fez psicologia reversa para fazer essa cirurgia. E ela acaba fazendo tudo certo, colocando anestesia, botando aqueles negócios bem na barriga nessa cirurgia, e pega o bisturi e abre o garoto, na onde ela vai tirar um negócio dele. E acaba tirando. E a cirurgia acaba sendo um sucesso. Tanta frescura por nada. Aí os dois começam a conversar e ela fala que ele protege muito um garoto que não é nem sequer nada dele. Aí ele acaba conversando que ele pegava a irmã dele e por isso ele protege ele. E ele fala que não é um cara muito bom, igual a ela, porque ele comia por comida. E a enfermeira acaba ficando sem graça por causa dele. E o juiz acaba discutindo um pouco aqui. E ela vai contar a história da vida dela, que ela foi fazer um pato, aí era um zumbi e tentou atacar ela. É coisa besta que eu acho que não é uma formação muito legal não. E o protagonista acaba elogiando ela, dizendo que ela é muito bonita, que ela não deve ficar assim porque acaba estragando o rosto dela. E ela fica meio que sem graça assim, diz, o que você disse? E pelo visto ela está tímida. E ele faz a união para poder conversar com as pessoas sobre os zumbis que estão se escondendo. E aliás, o garoto ficou bem, só para vocês saberem. E ele fala que os zumbis eles estão começando a dormir dentro das casas, onde eles estão se escondendo. E isso pode ser porque eles estão envenenando. Aí o que quer dizer? Que no verão eles podem acordar e ali preencher de zumbi. Em resumo, ali é perigoso até demais, especialmente para aqueles zumbis especiais. E ele fala que eles correm risco de passar fome, porque se eles ficarem ali,
eles têm que se esconder. E além de vai preencher de zumbi a cidade toda, ia ficar mais difícil de conseguir pegar o suprimento. Depois disso ele vai embora e ele acaba encontrando aquele cara que é o Valitão, que ele começou a cortar cabelo. E ele pergunta ele se ele quer cortar cabelo, mas ele fala que não e vamos acabar esse assunto. Aí depois disso aí aparece a garota aí que gosta dele. E ela fala que quer conversar com o Takemura e ela fala que ela não consegue agradecer ele. Sempre ela tá agradecendo, toda parte ela tá agradecendo ele. E ela fala, eu posso ser inútil, mas ele é a minha única família, que é o garotinho. E ela fala que tiver no alcance dela, ela vai fazer qualquer coisa pra salvar o garoto. E ela olha pra ele com essa carinha aí, que eu acho que ele quer beijar na boca dele. E acaba aparecendo a enfermeira, na onde ela pega e fala com o Takamura, que ela quer pedir ajuda dele pra pegar algumas caixas. Mas a garota acaba ficando meio que sem jeito. E ela disse, é melhor ir embora também. E acaba indo embora. E o cara aproveita pra conseguir cortar o cabelo da doutora, já que a doutora tá com cabelão. E ela corta e ela fica muito gatinha. E acaba que ele vai ajudar a pegar as caixas, ajuda, depois ele vai embora. Só que quando ele tava indo embora, ela acaba abraçando as costas dele e agradecendo ele, como todos aí tá agradecendo ele. E ainda ela fala, Takemura, você está interessado em mim? Ela tá dando um chaveco nele. E acaba que ele dá um braço nela, fala que sim, tá querendo dar uns pega nela e tudo mais. Você acha que ele vai perder essa oportunidade? Se fosse outros protagonistas de outros animes, e ele leva diretamente pra um quartinho onde tem um colchão e ele ia fazer as coisas, só que ela manda esperar. E ele fala, mas era porque ela queria conversar primeiro para tentar se entender. E ela quer ter a confiança dele e ele quer confiar nela. Então é meio que fosse um acordo para um confiar no outro. Aí depois dessa cena começa a rolar o... Vocês sabem, né, que eu não posso mostrar isso, então vamos passar para a próxima parte. E quando eles acordam como se não tivesse acontecido nada, meio que só acordaram, fazer essas coisas e foram embora. Até o momento que ele vai com ela até o local onde tá os carros, onde ele vai botar a gasolina e tudo mais. E ele pergunta se ela está dormindo bem, ela fala que está, isso com a ajuda dele, eu sei a ajuda dele. E assim ele fala que vai ficar um tempo fora porque ele vai investigar uns negócios nas estradas. Aí ela acaba dando um beijão na boca dele, dizendo que cuide-se. E ele começa a refletir as coisas que estavam acontecendo. Não dele ele acaba falando com o diretor, que seria o líder desses grupos aí, falando que eles têm que se mudar dali porque pode ser que ela comece a se juntar a zumbi. Eles querem ir pra colina, fazer tipo uma fazenda, e ele vai lá investigar para saber se ela tá seguro. Então é isso, ele está indo diretamente para lá para ajudar o povo de lá a sair de lá, para um dia eles não estiverem lá e tá cercado por meio de zumbi. E o diretor acaba concordando e dizendo que ele é um herói porque ele tá se arriscando muito e tal. Só coitado que não sabe que ele não é nem atacado por zumbis. Mas ele acaba refletindo também sobre os zumbis inteligentes, onde ele fala que aqueles zumbis são extremamente perigosos e se dá de cara eles vão morrer. Ele até chega a pensar se vai contar a ele sobre esses zumbis, só que ele acaba desistindo porque ele acha que eles vão acabar desistindo de querer sair do local e ainda por cima vai ficar bastante assustado. E assim atrapalhando o objetivo dele, que é sair do local lá e ir diretamente para as colinas. E embora ele também tá querendo reforçar o armamento, onde ele quer pegar um rifle militar para poder entregar uns carinha lá que sabe atirar, que tem militares naquele local. E ele até chega a falar sobre esses zumbis inteligentes, mas não fala sobre eles em si. Ele só fala que tem uns zumbis anormal. E só isso que ele fala. E aí o velho fala que vai ter cuidado. E assim ele pega a moto e acaba pegando o bico. Não, ele fica no rio comendo, acabando encontrando um corpo que está flutuando no rio. Aí ele começa a repensar, olhar aquele corpo ali. Ele viu que não foi mordido e está morto esse corpo. Mas não foi morto por um zumbi. Até porque os zumbis aí não chegam perto de água, porque eles não sabem nadar. E assim ele acaba relembrando no tempo que eles ligaram para uma pessoa e tinha voz de uma mulher. Se lembra desse momento? Na onde a menina deu uma tapeada. Aí ele meio que começa a imaginar que deve ter um grupo de estimina, aqueles grupos de igual nega. E assim ele pensa, e ele acaba relembrando também o aviso que eles deram lá, com aquele som lá, que se eles perceberam isso, imagine outros. E assim ele pega a moto e volta para o local, porque o local tá sob ameaça de pessoas, de seres humanos. E pelo visto vai rolar uma guerra de humano contra humano. Enquanto isso, a ex-pariguete do protagonista está lavando as roupas de todo mundo, quando está pensando na garotinha que o protagonista acabou levando para ela, perguntando se um dia ela vai falar o nome dela. Mas quando ela estava entrando no local, ela acaba encontrando o protagonista, o Takamura. Do nada, ele pega lá, leva para um local e puxa a roupa dela para frente, para cima, quer dizer. Claro que não é para sediar ela, e sim para colocar uma faca ali no local para ela poder se defender, já que pode acontecer uma invasão. Tanto que ele também dá uma pistola para ela e treina ela a atirar para ela poder se defender. Claro que o coice da aba
acaba derrubando ela e tudo mais. Mas ele fala que isso só é um último recurso, não deve usar em qualquer casualmente. Não só isso, como ele também ajuda a esconder melhor a arma, que ele esconde bem perto do peito, que é onde coloca o Cody bem no peito dela mesmo. Só que ele não faz nada demais, embora ela faça uma carinha que queria alguma coisa a mais aí. Mas aparece uma pessoa ali, eles acabam se escondendo, não sei porquê, porque é o território deles ali, então não tinha por que se esconder. Mas a pirigueta do protagonista acaba se frustrando do nada e dizendo que quer agradecer de algum jeito. E o jeito que ela escolheu agradecer, digamos que foi uma mamata. Acaba rolando muitas cenas aqui que eu não vou mostrar. Mas quando termina, o protagonista, ele literalmente acaba se levantando, indo embora, como se fosse comprar cigarro e deixando ela pra trás. E dá pra ver que ela ficou triste. E com isso, o protagonista e seus amigos acabam resolvendo ir pra uma ilha, pra poder explorar essa ilha, porque eles querem viver nessa ilha por ser mais seguro, diz eles. O protagonista acaba aproveitando essa chance pra poder treinar os seus tiros, a sua mira também. Mas acaba encontrando um zumbi aleatório lá, e na hora do protagonista quer atirar nele para poder treinar. E é exatamente o que ele fez. Ele acabou atirando na cabeça do zumbi e com um cara de psicopata. Ainda por cima, o outro cara fala que não é para deixar o poder subir a cabeça. Se fosse um zumbi bonitinho, ele se acha que ele ia atirar nesse zumbi, ele ia comer esse zumbi. Depois disso, eles vão para um bunker, onde eles ficam lá conversando sobre a história da sua vida. Parece que eles vão ter morrer, mas parece um cara aleatório falando que encontraram um cara morto lá na base central deles, que tá esquisito, que ninguém tá conseguindo responder a mensagem direito. Então eles desconfiam que vão ter que voltar lá para descobrir o que é. E com isso, lá na central, eles estão se organizando para saber quem foi que matou a pessoa dentro da base. E quando eles estão discutindo para saber quem foi, um cara acaba levando um tiro do nada. Aí parece o culpado, já que ele estava procurando, e ele tá com uma escopeta. Aí teve um cara que acabou gritando ali, levar também um tiro de escopeta, assusta a menina, a outra fica com medo também, e ele fala, quem abrir a boca vai morrer. Aí parece um carinha amarelo, cabelo amarelo rindo. Não, esse carinha é um psicopata inato, tanto que ele pega uma arma e acaba matando um cara ali por nada, só por prazer mesmo, assustando todo mundo no momento. Ele também ia matar os outros, só não matou porque o chefe dele falou que vai usar aqueles caras ali como refém. Então não vai sair matando todo mundo aleatoriamente. Enquanto isso, a piriguete do protagonista tá com uma mulher, onde eles estão andando, porque estão sem energia, e ela ia entrar dentro de um quarto ali. Só que quando ela entrar, a outra lá impede a criancinha que tá com ela. Só que aparece um cara aleatório, na onde ela pega a faca que o protagonista deu a ela e ela esfaqueia esse cara, matando ele. Mas aparece um cara correndo ali pedindo socorro e ele leva uns 4 flechadas nas costas, na onde foi os vilões. A piriguete do protagonista chega a pensar usar a arma que o protagonista deu para ela para atirar nele. Só que ela viu que podia ser que ele atirasse mais primeiro e mais rápido, então não ia adiantar de nada. Então ela se rendeu. E quando as crianças saíram correndo. E o vilão acaba se comunicando com o protagonista, que tá indo de barco para o local. Na onde a garota lá, a piriguete deles logo fala, Takamura! Mas a garota acaba gritando, dizendo a quantidade de homens que tem ali. E ela leva um tapa na cara, porque tá dando informações. Mesmo assim, ele quer continuar o acordo. Ele fala também que ele já matou os zumbis, que ele não é um cara mau, que gosta de matar pra poder salvar as pessoas. E as pessoas são zumbis e ele faz experimento com as pessoas, como abrir elas. Mas o protagonista fala que ele é um merda. E ele fala que é. Mas mesmo assim, ele acaba tirando uma menina lá e fala, se você não se render, cada 5 minutos eu vou matar uma pessoa. E dentro do barco, eles acabam discutindo pra se render pra não morrer mais gente. Mas aí o protagonista fala que não vai se render, porque eles vão ser mortos mesmo assim. E eles acabarão matando um ao outro. E ele quer pensar em alguns zumbis que estão escondidos naquele lugar, que vai atrair muitos zumbis. Enquanto isso, a pirigueta do protagonista, ele só pensa no protagonista, quando ele ensinou ela a atirar. Mas parece uns caras mal lá, que quer abusar nela, mas a doutora salva. Mas mesmo assim, a doutora quase foi abusada também. Até a pirigueta do protagonista falar que quer usar o banheiro. Então eles acabam concordando e vai mandar um capanga lá ir pro banheiro. Mas esse capanga dele fala que ele é um cara bonzinho, que quem é mal mesmo é o líder, que ele só tá ali porque quer estar do lado do vencedor. E aí por cima ele ia bem. Só que ela pega a faca dela que estava escondido e atinge na cabeça dele, fazendo ele desmaiar na hora. E ela pega a arma e aponta para aquele cara que tentou abusar nela. Mas o cara acaba duvidando que ela vai conseguir atirar e por cima se aproxima dela. Só que ela acaba atirando, só que no pé dele, não matou-lo. Mas ela cogita matar ele ali mesmo. Mas por fim, ela não mata ele. Ela simplesmente pega o comunicador e liga para a base do barco, onde está o pessoal do barco. E ela manda eles invadir porque ela conseguiu
escapar. Só que o cara lá da escopeta, ele tá com uma arma apontando numa refém lá. E ele fala, se invadir, morre. Ela pensa o que fazer, o que eu faço. Mas aparece um sujeito ali que consegue literalmente pular a janela e lutar contra esse cara. E ele ainda consegue mobilizar ele, derrubando ele. Não mata, mas derrubou ele. Ele manda a Piriguete salvar a vida da garota. E ela faz isso, pega lá, tira os reféns, ajuda os reféns. Até parece aquele psicopata lá que gosta de matar. Literalmente ele chega ali próximo, dizendo que se rendeu. Só que quando chega perto, ele pega uma faca e tenta matar o cara. Só que o cara começa a meter pouco nele e ele morre. E depois disso, a Piriguete vai salvar a doutora, que quase também foi abusada. E parece que tem um final feliz aqui. Tanto que quando ela vai pra janela, ela vê as crianças, fica feliz pelas crianças. Até apareceu um monte de zumbi que ia devorar as crianças. Só que o protagonista aparece ali e atira nos zumbis. E depois o local é cercado por vários zumbis. E ele acaba se ferrando. O Prota, ele tá sendo cercado por um monte de zumbi com duas crianças. Continuando na parte que terminou. Ele manda as crianças se esconder. Onde ele começa a perceber que tem zumbis inteligentes. Eles estão fazendo isso estrategicamente. Sim, ele consegue eliminar esse zumbi. Mas ele fala, os zumbis normais não são problemas. Só são os problemas mais inteligentes. Esses sim são os problemas. E ele fala que tem que ir embora dali rapidamente antes que essa bala acabe. Se acabar, ele já era. Todo mundo fica frustrado e com medo, incluindo as crianças que tá com o protagonista. Mas acaba aparecendo a Piriguete do protagonista, onde o protagonista manda a criança ir até a menina. E assim acaba se abraçando e ficando bastante feliz por se encontrar. E o protagonista começa a repensar o plano para poder conseguir salvar a vida de todo mundo ali, porque ele tava cogitando fugir daí. Mas quando ele tava seguindo uma linha de sangue, ele acaba percebendo uma pessoa ali em cima do carro. Ele manda todo mundo fechar os portões e se esconder. Quando ele vai lá averiguar, ele acaba percebendo que era tudo uma isca, que aquela zumbi que tava em cima do carro é inteligente até pra caramba. Ela tá planejando com vários zumbis invadir aquele território. Não só isso, como essa zumbi tá atraindo vários zumbis para poder juntar um exército de horda de zumbi. Ele pretende eliminar ela porque ela é a mais inteligente. E se eliminar ela, o resto seria fácil demais. Só que quando ele atira, ele acaba se esquivando e acabando fugindo dali. E esses zumbis acabam correndo em direção aos hordas do tiro. O protagonista acaba mandando todo mundo recuar. Quando todo mundo tá ali querendo se defender contra um exército de zumbi, um cara já é pego na primeira oportunidade e acaba sendo devorado ali mesmo. Todos ali correm quando os zumbis acaba seguindo em frente. O protagonista chega a tentar tirar para tentar eliminar o máximo de zumbi, mandando o resto recuar, já que ele não é atacado. E ele também percebe que a moral do pessoal tá acabando. Em resumo, estão acabando se rendendo ou ficando doido para morrer mesmo. E o protagonista tenta pensar muito rápido o que fazer para salvar essas pessoas, porque ele não sabe. Mas porém, uma pessoa acaba morrendo. E quando nós percebemos, foi a zumbi inteligente que literalmente enfiou a mão dela dentro do coração dele. E faz essa cara de psicopata. O protagonista fala, é aprimorada. Chama ela de desgraçada e a polícia tenta tirar nela. Só que ela pega um refém ali e acaba levando pro meio dos zumbis, sendo devorado e morto. Um carinha que tava ali ao lado do protagonista acaba correndo, fugindo, deixando o protagonista de lado. Só que o protagonista não consegue atirar porque ela tá meio entre os vários zumbis. E ela é mais o alvo principal do protagonista. Ele tenta procurar ela, mas não acha. Faz de tudo para encontrar ela. E parece o seu amigo, onde ajuda ele com os zumbis. Mas o protagonista acaba sendo curralado com a zumbi, onde ela pula em cima dele tentando esfaquear ele. Sim, como eu falei, ela é inteligente, sabe até usar arma. E assim começa a rolar um confronto eles dois, tentando matar um ao outro. E ela acaba se aproximando bem perto dele. Quando fica muito perto, ela acaba lembrando os lábios e mordendo ele, ou pelo menos no braço dele. E assim o protagonista acaba percebendo que foi mordido, onde ele não sabe o que pode acontecer através dessa mordida. Porém, ele vê que ela parece bastante humana, tem até expressões humanas. Mas mesmo assim, ele considera ela como uma zumbi, pega a arma dele e acaba golpeando ela, e assim finalizando ela. Os outros acabam chegando ali e perguntando o que aconteceu. E quando chega lá, vê o protagonista tudo cansado e detonado, onde todo mundo conversa com ele, fala com ele, e ele fala que ninguém deve perceber aquela mordida dele ali. Se alguém perceber, ele pode ser considerado como um zumbi, então eles poderiam matá-lo ali. Então ele tenta ir embora para ninguém não perceber, só que ele acaba ficando tonto e desmaia. Exatamente, ele fica caindo ali, quase desmaiando, tentando não apagar. Todo mundo corre ali, mandando se afastar, ver o que tá acontecendo com ele, até a perigateira aparecer, falando tudum, que é o coração, e acaba chegando lá e abraçando ele, só que ele acaba desmaiando. Todo mundo ali cogita a matá-lo, pensando que ele tá pra morrer e virar zumbi. Ninguém acha que ele tem mais escapatória. E a garota fica até triste, até a doutora fica triste, porque também é outra piriguete dele. Até apareceu um zumbi aleatório ali, eles conseguem eliminar esses zumbis de boa também. A garota não quer eliminar ele, mas todo mundo quer eliminar. Ela tenta escutar o coração dele, mas não consegue escutar nada. E ela fala, não, eu cuido dele, bro. Não mate ele. Mas ela percebe que todo mundo tá olhando com aquela cara
cara de ser esperança, na onde todo mundo tá cogitando e vai matar ele. Aí então ela puxa a arma que tava escondida no peito dela e acaba tendo pra cima e apontando pra todo mundo, que se alguém se aproximar, vai morrer. E todo mundo tenta chegar perto e ela fala que vai meter chumbo em todo mundo. E todo mundo fala, não, tem que matar ele, tá. E aliás, o paquera dela acaba chamando ela de louca também, que é um cara que é apaixonado por ela. E ela fala, eu? Louca? E ela fala, como vocês conseguem agir tão desesperadamente? E manda todo mundo parar ali mesmo. Depois disso, ela se tranca num quarto com o protagonista, na onde acaba rolando ele com as crianças ali, e tenta proteger o protagonista ao máximo dos outros, senão se os outros chegarem, mata ele. Tem um cara que até que fala que ele já era, tudo mais. Até aquela criança fala, ele foi mordido, a menina acha que tem esperança de sobreviver. Mesmo assim, ela diz que entende e vai esperar. Então é meio que ela se agarra dele e se deita com ele, esperando o momento certo dele virar zumbi e poder eliminá-lo quando ele virar zumbi, pelo menos até o fim. Depois disso se passa ao sonho do protagonista, que ele tá sonhando no momento que ele tá com um monte de zumbi. Tem uma zumbi lá bonitinha que acaba alimentando ele com carne de humana e ainda por cima beijo na boca dele. E ele acaba vomitando pensando que é a carne humana. Só que acaba ligando uma luz que é um monte de gente que tá eliminando pessoas para alimentar os zumbis. E literalmente é meio que tá usando as pessoas, executando pessoas com zumbis. Mal sabe eles que essa carne tá deixando alguns deles inteligente. E isso tá favorecendo ao lado dos zumbis. Essa cena aqui é do começo dos capítulos lá que eu falei, que teve um zumbi inteligente que ele viu pela primeira vez. Eu já vi essa parte aqui. Porém, ele tá reencanando aquele zumbi inteligente, na onde ele tem a visão dele. Na onde ele pensa, vou esperar a hora certa. E acaba quando tá tocando fogo, ele acaba fazendo uma invasão e matando todo mundo, incluindo aqueles que estavam matando os humanos. E ele tava matando os humanos inocentes, não importa se era inocente ou não. E ele faz, mano, uma cara de psicopata danado. Olha a cara dele, sentindo prazer pela morte de todo mundo. Depois disso ele fala que vai eliminar todos os humanos que ele encontra pelo caminho, até parecer uma figura misteriosa vindo na direção dele. E quando ele percebe, é aquela zumbi lá que ele fez amor pela primeira vez. E quando ele olha pro reflexo, ele vê ele no formato de zumbi. Aí ele percebe que ele tinha se tornado um zumbi. E esse zumbi é a reencarnação daquele zumbi que ele viu lá no início, o primeiro zumbi inteligente. Mas porém, ele se recusa a se tornar esse zumbi. Não, ele acaba abraçando aquela zumbi lá, ou ficar de mão dadas com aquela zumbi que ele fez amor pela primeira vez. E assim, meio que ele acorda. E assim, ele volta como humano. Aqui o protagonista, ele está acordando, porque ele tinha desmaiado no último capítulo que eu falei. Só que ele tá amarrado e ele meio que pede para ser libertado. A garota fica bastante feliz, ela começa a chorar, abraça ele de tanta alegria. E, enfim, o protagonista acaba pensando que ele não foi infectado pelo vírus dos zumbis, e zumbi, ele é imune até para os zumbis inteligente. E as crianças acabam aparecendo ali no momento para ver o que tá acontecendo. Bem, o protagonista acaba gritando com ela porque ela atirou no pessoal para proteger o protagonista, já que eles queriam matá-lo. E ele fica chamando ela de burra porque poderia provocar eles poderia revidar e acabando sendo morta. Mas ele pede para ela seguir ele e ela segue ele. E o líder desse grupo acaba ficando bastante surpreso porque ele está vivo. E ele fala que vai falar uma coisinha para todo mundo que está ali escutando. Todo mundo fica surpreso esperando o que é que ele vai falar. Mas ele acaba dando chutão na piriguete dele. Tanto que o paquera dela chega lá, levanta ela e fala: o que você está fazendo? E ele acaba fazendo uma cara de desprezo, falando que é uma inútil, chamando ela de inútil, dizendo que ela é uma perdedora. E ele fala que vai sair dali, que ele vai tentar a sorte do lado de fora. Ele pega uma arma, como eu mostrar aqui, e vai mostrar, e vai pro lado de fora, para mostrar a eles um zumbi. Exatamente, ele mostra, tira no pé do zumbi ali, o zumbi cai e ele chega perto desse zumbi, esse zumbi não ataca ele. Isso faz todo mundo olhar, observar ele, e ele fala toda a verdade, que ele não é infectado pelos vírus zumbis. E aí por cima, com a cara bem debochada, ele fala: vocês acham que isso é porque eu sou um homem corajoso? Errado, é porque zumbis não me atacam. Exatamente, ele não tem coragem nenhuma, ele só é mais assim, parecendo corajoso, porque os zumbis não atacam ele mesmo, e ele mata o zumbi ali mesmo. E depois disso ele vai pra garotinha lá e começa a falar coisas horríveis pra ela, dizendo que exigia coisa, pegava coisa deles e tudo de graça, não tinha perigo para ele. E o namorado da periguete do protagonista acaba ficando furioso, falando que ela agora, por causa dele, ela tem síndrome de Estocolmo. Como eu falei a você, ela tem síndrome de Estocolmo. E não só isso, como todo mundo ali coloca a culpa dele pela morte de muita gente que aconteceu aí. E embora ele tenha avisado que ia aparecer vários psicopatas, não escutaram porque não quis. E ele manda todo mundo sair dali porque isso vai acontecer de novo. Só que o líder lá da prefeitura fala que não, porque ele vai cuidar e vai defender ali até o fim. Não só isso, como parece o amigo do protagonista, ou pelo menos ele,
vez e acaba socando a cara dele, falando que ele achava que era amigo dele. E diz que vai embora, não vê mais ele como amigo. E assim o protagonista vira as costas e vai embora quando todo mundo vira as costas para ele também. No Refugiada, a garota só fica pensando no protagonista, embora o namorado dela tá ali protegendo ela e tudo mais. E também ela pensa, quando ele protegia ela, tudo mais, defendia, cuidava dela. E ela fala que não superou aquilo e não consegue explorar, e pede desculpa até pelo namorado dela. Aí ninguém fala, você teve que cuidar do seu irmão, tudo mais, ninguém teve que estar perto daquele cara. Mas mesmo assim, ela fica indeciso, ela fica pensando o que tá acontecendo. O namorado dela vai embora e ela fica lá. Todo mundo ali fica perguntando se ela está bem, mas ela fala assim, e depois fica calada. Até o momento que aparece o protagonista, não, dele está lá de fora, não, ele tá com um mapa, até aparecer ela com uma arma. Sério, ela vai matá-lo, pelo visto. E ele aponta também a arma para ela, dizendo que não é para ela não atirar nele, senão ele vai revidar. Mas porém ela aponta com a cara bem frustrada e bem irritada. Por muito pouco ele consegue imobilizar e tomar a arma dela. E aí por cima agarra ela. E ele manda ela não se mexer. E ela ainda pega a arma dela. E ele fala, você acha que foi traída, bababá? E depois ele fala que, em primeiro lugar, eu nunca pedi a sua ajuda. Você simplesmente enlouqueceu por conta própria. Esse cara é um cuzão mesmo. Mas ela grita falando que não é nada disso. E ainda por cima diz que ele não entendeu porra de nada. E diz que vai falar tudo o que ela sente. Aí por cima ela fala, por que você é desse jeito? Ele fala que não queria que os planos dele fossem descobertos. Mas mesmo assim ela fala, por que você não ficou com a boca fechada e fugiu comigo? E ela fica se achando patética, parecendo uma Sakura da vida, querendo que ele ficasse junto com ela e não esquecesse os outros. Ela age igual uma egoísta, bem egoísta mesmo, querendo que o protagonista fosse só dela. Depois que o bicho pega aqui, porque ela começa a falar do seu amor, dizendo que é apaixonado, loucamente apaixonado, não consegue esquecer dele. Infelizmente ela tentou esquecer dele, mas só pensa nele e não consegue parar de pensar nele. Mano, ela literalmente está louca de apaixonada. Ela tá com o problema de Estocolmo mesmo, menina doida de paixão. Depois disso ela começa a dizer que quer fazer aquilo. É sacanagem mesmo. E depois ela começa a falar sobre as coisas que aconteceu com ela, que os caras tentaram abusar dela, e ela meio que protegeu todo o custo pensando no protagonista, pra não deixar onde o protagonista meteu. Resumindo, era do protagonista e pronto. E ela literalmente derrotou todos os caras, e depois começa a falar alguma sacanagem no ouvido dele pra provocar ele. E ele caia da provocação dela, não? O protagonista não aguentou e aconteceu isso. Eu fodo com força. A cena ficou bem bizarra aqui. Eu não vou mostrar tudo porque você sabe, né, o que acontece com o YouTube. Depois de ele terminar, aí meio que ele veste as roupas e vai embora comprar cigarro. E ele fala, se fosse só você, eu levava, mas com as crianças, ele não consegue levar ela, porque ele não consegue proteger as crianças com ela junto. Desde que elas morrem longe, ele não tem essa agonia no coração dele. E ele pergunta, você estaria disposto a fazer isso por mim? Ela ainda cogita, ela pensa. Só que ela fala que não. E ele falou, foi o que eu pensei. E ele manda ela voltar pro seu namorado, que é aquele carinha lá. Ela fala, namorado? E fica bem confuso. Ela falando que aquele cara não é namorado, sim um amigo de infância e tal. Mas não era próximo. E depois ela começa a dar vários murrinhos no peito dele, falando que não, que ela não tem namorado e tudo mais. Eu não entendi nada. No começo ela falou que tem namorado. E ainda ela fala, meu Deus, por que isso acontece sempre comigo? Ou mais ou menos isso, que vergonha. Ela pede desculpa e depois começa a falar tudo. O juiz conversa falando tudo que sente um pro outro. E parece que os dois começam a ficar bastante íntimo entre os dois. Aí acaba beijando na boca um do outro e ela ainda fala que esse beijo foi um beijo apaixonante. Mas ela disse que vai ficar com as crianças e vai ficar também com a prefeitura para cuidar dessas crianças. E ela disse que vai dar um jeito de ser uma nova pessoa, para não ser tão inútil a partir de agora. E ainda ela fala que devia ter agido por conta própria, que ela devia ter crescido há mais tempo. O protagonista tenta dar também uma arma a ela, só que ela não aceita porque ela quer ser independente. E ela fica nessa posição aqui, que eu fiquei meio duvidoso, porque parece que tá grávida. Eu fiquei, mano do céu, o protagonista vai ser pai. Mas mesmo assim, ela manda ele se cuidar e vai embora. Depois a gente vai conversar com o cara que ele capturou, que é aquele bandido lá que matou um monte de gente. E ele diz que vai matá-lo, mas não do jeito bom. Ele vai deixar ali para ele morrer com um monte de zumbi. E simplesmente ele vira as costas e vai embora, deixando ele para morrer com um monte de zumbi. E assim a prefeitura tá sendo invadida por um monte de zumbi inteligente, mano. Um exército de zumbi inteligente. Continuando ao último capítulo, eles estão sendo atacados por uma onda de zumbis. Só que a diferença aqui é que todos os zumbis aqui são
inteligente. Quase poucos aí são zumbis normais. Eles não sabem o que fazer. E o líder da prefeitura pensa que o protagonista estava certo, que ele devia ter fugido quando podia, mas agora é tarde. E quando eles procuram alguma forma, eles só conseguem encontrar gente morta, como algumas pessoas penduradas pela cabeça. Esses zumbis são extremamente inteligentes e não vão deixar ele escapar, tanto que ele tenta até pelo carro, mas não consegue. Até o momento que a guria, a piriguete do protagonista, fala pelo microfone que tem um barco e eles têm que ter o barco para conseguir fugir dali. É exatamente isso, ela tenta correr até lá, o barco, para poder fugir até lá. Só que quando ela tá fugindo, ela é secada por alguns zumbis. Ela até se esconde, mas quando ela tá andando, acaba encontrando mais 2 zumbis devorando uma pessoa ali. Ela acaba gritando e os zumbis correm atrás dela. Só que ela se esconde num local onde tem um vrido que tá protegendo ela temporariamente, mas ela ia morrer aqui de base. Só não morreu porque o protagonista aparece e atira no zumbi, e ele acaba pegando pela mão dela e levando ela para longe. O líder da prefeitura fica perguntando se ela está perto para zapar dali, e o protagonista fica levando ela só fica pensando que tá de mãos dadas com ele. Chegando lá, ele ajuda ela a descer quando o barco tá bem embaixo, na onde ela consegue descer, e ela pergunta a ele se ele vai junto. Ele fala que não, que ele tem que ficar para distrair os zumbis, que tem muitos zumbis inteligentes que conseguem planejar. Ele vai se sacrificar para ficar com esses zumbis, senão ele podia seguir eles e até matar eles lá na ilha. E com isso, ele começa a fazer a sua carnificina de zumbi, onde ele mata todos os zumbis que ele encontra pelo caminho, incluindo os mais inteligentes. Até ele sentir a presença daquele zumbi, que é o líder de todos ali, que ele sabe que se aquele zumbi ficar vivo, ele será uma ameaça futura. Caminhando pelo caminho, ele acaba encontrando mais 2 zumbis inteligentes. Ele atira pelo ombro e ele começa a sentir muita dor. Ele percebeu isso, eles conseguem sentir dor também. Então ele chega na perto e atira na cabeça desse zumbi, matando ele. Caminhando, ele acaba encontrando um zumbi ali estranho. Só que era a zumbi, a fêmea. Ele luta contra ela, tirando nela. Só que ela acaba metendo uma lança nele. E ele acaba se esquivando. E ela tem uma super força. Mesmo assim, ela bate pra cima dele. Ele pega a arma dele e consegue golpear ela gravemente. Só que aparece outro zumbi inteligente pelas costas dele, mas ele consegue atirar nesse zumbi. E por fim, ele tenta fugir dali, porque ele viu que é muito perigoso. Acabando encontrando a sua moto. Ele ia pegar a sua moto, só que a moto tava coscando furado. Os zumbis furaram. Porém, aparece um zumbi bem de longe, onde ele atira e ainda por cima explode a moto. Era ele, o zumbi mais perigoso da obra. O protagonista acaba atirando nele, só que ele acaba recuando e se escondendo. O protagonista aproveita essa chance para tentar fugir, quando é perseguido por vários zumbis, incluindo os mais inteligentes. Ele viu que não tem muita chance e acaba optando para atacá-los. Mesmo assim, é muito deles. Ele não tá conseguindo deter todos os zumbis inteligentes assim. Até aparecer ela, que também é uma das grandes ameaças, que provavelmente é uma general zumbi. Aí ele acaba tentando recuar de novo. Depois disso, ele se esconde em um local onde ele cogita a cometer o posto de viver. Só que ele acaba lembrando da arma que ele deu para aquela garota, que ele ficou com ela. E ele pensa nela. E assim meio que ele acaba não fazendo isso. Com muita esperança, ele faz um plano para tentar deter com esses zumbis, onde ele mata a maior parte deles. Até apareceu o zumbi líder lá, o mais inteligente, e luta contra ele. Os dois têm uma batalha insana aqui, onde ele começa a pensar na garota e pega a arma dela e atira 3 tiros no peito dele. Ele fica muito ferido esse zumbi, mas porém como é um zumbi, ele literalmente não morre. Mas ele vê um zumbi ali todo ferido e ele meio que pega esse zumbi ferido e vaza dali, porque ele vai recuar. O protagonista ele percebe que acabou as balas. Se aquele zumbi não tivesse recuado, ele estaria morto dali mesmo. Com muita sorte, ele acaba recuando também para não parecer mais zumbi inteligente. Só que ele acaba desmaiando e apagando. Ele começa a sonhar sobre algumas coisas do passado dele, as pessoas que acabaram morrendo também, incluindo a garota e os irmãos dela. Ele também acaba se vendo quando ele é criança, onde ele teve uma infância bem difícil também. Até o momento que aparece aquela zumbi mais inteligente que ele gosta tanto, a Tokito. É Tokiko o nome dela. E a Tokiko, ela literalmente ajuda ele, levando ele para outro lugar e deixando a cabeça dele nas pernas dela. Depois disso, ela alimenta ele com água e comida que ela acabou achando ali. Ele pede para ela vir com ele. Digamos que ele quer que ela esteja do lado dele. Depois disso, ele vai até a ilha, onde a garota dele, a pirigueta dele está. Indo para essa ilha, ele acaba encontrando uma sombra ali que ele fica até com medo. Mas quando ele vê, é ela. E acaba abraçando ele. E parece que ela trocou até de roupa, porque ela tá só com aquela roupa lá. Ele fica muito feliz por ter encontrado ela. E os dois acabam se abraçando. E assim tendo um final bastante feliz aqui. Onde a Tokiko está na casa dela, onde ela morava. Deixando na casa dela
ela e dormindo. E assim esse capítulo acaba. Mas em um dia qualquer, ele tá procurando comida, onde ele acaba encontrando aquela zumbi, meio ele se assustando. E depois ele mata outro zumbi que também é um pouco inteligente, mas ele mata facilmente porque ele não comeu muito, se fosse um zumbi especial. E depois disso ele volta para o seu campo, onde ficam os refugiados. E lá ele conversa com aquele cara que é o prefeito da cidade, que também ajudou ele lá no início. Só que aqui nós descobrimos um fato, ele é pai! Sim, ele tem uma filha, onde ele conversa com a esposa dele, ele tenta entrar mais em contato com a sua família, o nome da filha dele é Aoi. Mas um dia qualquer ele acorda meio assustado, onde ele começa a pensar sobre a sua família, que ele nunca foi bem com a sua família e tudo mais, ele sempre teve dificuldade e viveu sozinho. Embora é meio triste, eu não acho muito importante pra história, porque nunca foi explicado isso. E não só ele, como também aquela menina que ele achou no início, ela pensa sobre a sua família, que a mãe dela foi morta, os pais dela foi morto, e agora ela quer proteger aquela criança, por alguma razão. Só que num dia qualquer, ele acaba descobrindo pela própria enfermeira que a filha dele tem alguma deficiência, que eu nem sei qual essa deficiência é, mas provavelmente deve ser por causa do vírus que ele tem. Ele é um meio zumbi, pelo visto. Ele até desconfia nisso, depois ele vai olhar a sua filha, que é a primeira vez que ele pega sua filha aqui no momento, onde ele vê que é uma menina, que vai dar muito trabalho, já que o pai dele é meio, sei lá. No outro dia, a menina também acorda meio assustada, parece que tá virando uma festação de vírus de acordar assustado, só que ela acaba se encontrando com o protagonista. Ela acaba só ignorando, porque aqui ela é muda. Só que ele agradece por ela estar sempre protegendo a filha dele. No outro dia, quando ele tá indo embora para poder pegar mais suprimento para o local, aparece aquela menina e ela pela primeira vez fala e chama ele de papai. Sim, ela vê ele como seu pai. Eu não veria ele como meu pai não, porque esse cara aí é meio, você sabe, né? Mesmo assim, ela manda ele se cuidar e acaba ficando feliz que ele tá cuidando todo delas. Depois disso, ele vai para um local que é onde fica o exército. Ele acaba encontrando um cara lá para conversar sobre o acontecimento dos zumbis, especialmente os especiais. Só que aparece aquela zumbi especial. Só que ninguém confia que é uma zumbi. Então ela consegue passar muito fácil dentro. E o protagonista até ele parece que fala pela mente, dizendo: não, se entregue, por amor de Deus, não ataque ninguém aqui. Depois vai conversar com o chefe desses pessoais aí e tudo mais. Ele quer que ele resgata a filha dele, que tá por algum canto aí. E o local que ele vai investigar é o local onde tá aqueles zumbis especiais, que extremamente são perigosos. E é perigoso pro protagonista também, hein? Esses zumbis são tão inteligentes ao ponto que eles não matam só pra comer, mata também pra se proteger. E em resumo, o protagonista tá lascado, eles vão matar o protagonista. E ele também quer que ele encontre a filha dele, que ele foi separado. E no fim ele cocode e tudo mais. Quando ele tá indo embora, ele encontra aquela zumbi com uma criança. Ele logo pensa: ela não atacou essa criança não, né? Mas embora essa zumbi também é muito suspeita, ela fica olhando todo mundo com uma carinha meio... eu ficaria meio confiado nela não. E no fim ele vai ter uma casa onde ele vai investigar. Ele acaba baixando alguns documentos e tudo mais. Só que à noite ele acaba pensando como quem ele tem que proteger e tudo mais. E acaba ligando pra sua esposa e para escutar o som da sua filha. E aliás, eu percebi uma coisa aqui, pessoal. É que ele, comparado a ele nas primeiras temporadas, lá no início, ele não faz aquelas coisas com as garotas, especialmente com uma zumbi que tá do lado dele. Que foi a primeira que ele fez isso. Ele não ficou um cara de bem. Ele não tá pegando nem a própria esposa, pra você ter uma noção. Deixou de sentar e parar um anime normal. Só que aparece um zumbi. É um zumbi inteligente que tá indo diretamente pro local. Quando ele invade pra atacar, a garota dá um olhar bem sinistro, onde o zumbi fica paralisado. E o cara chega ali e mata o zumbi pelas costas, como um ninja. Já que esse zumbi também é inteligente, poderia atacar ele só por atacar. E ele elimina esse zumbi. Depois ele pensa sobre ela, que ele tem que limpar esse local desses lixos de zumbis e etc. Depois ele vai encontrar a filha daquele cara lá, que diz que tem que saber onde tá a filha dele. E ele acabou encontrando a filha dele, que tá num refugiado, de outras pessoas em outro lugar. Ela é uma puta de uma gosta. Desculpa aí, pessoal. Mas no fim, infelizmente o capítulo acaba aqui, pessoal. E eles estão levando os refugiados para a base militar, onde aquela garota tá deitada do lado dele. Logo eu pensei que ia rolar coisas esquisitas, já que é uma obra meio H, né? Só que não, ela está doente. Fizeram uma consulta e ela não está bem. Ela tá infectada aqui. Tanto que o pai dela chega, acaba abraçando a garota e dizendo que é pra soltar ela e tudo mais. Só que eles não vão soltar, porque eles vão executar ela por ela estar infectada. Não só isso, que o protagonista percebeu que toda a base está infectada. E isso por culpa daquela garota que anda com ele. Quando ela entrou naquele momento, ela começou a infectar todo mundo com o sangue dela. Não só isso, como ela não tá sozinha, tá com outra zumbi, matando também algumas pessoas pra virar zumbi e provocar o maior caos. Enquanto o pai da garota, ele sai correndo com a garota para o exército não executar, embora eles correm atrás. Enquanto ela e a outra garota estão olhando de longe, as duas inimigas. E depois começa o maior caos dentro dessa base, né, onde é atacado por vários zumbis, todo mundo morrendo, outros matando. E o protagonista sai correndo, né, onde ele acaba se encontrando com ela. E ele pergunta: foi você que infectou todo mundo aqui? Ela não responde, claro, né, mas aparece outra garota, que é o zumbi, e meio que rindo no momento. Ela tenta tocar no protagonista, o protagonista meio que acaba batendo e dizendo que não me toque. Ela meio que usa uma habilidade de telecinese, onde
ele acaba ficando em choque e vai para um mundo dela, dentro da cabeça dela. Ela mandando ele se unir a eles. Claro que ele nega, diz que não vai aceitar se unir com os inimigos. Claro que a zumbi ficou meio alerta, mas a outra diz que não é pra atacar e mandou recuar. E é isso que elas fazem, elas acabam recuando. Só que quando ele percebe que aquela garotinha que a zumbi ajudou lá no início foi infectada, está morta. Enquanto o pai daquela garota que tá fugindo do exército está literalmente tentando salvar a sua filha. Só que ele vai pedir ajuda pelo protagonista, o protagonista mandou matar ela e resolver outros problemas porque tá cheio de zumbi a base. Claro que ele não aceita e começa a gritar e diz que o protagonista é um zumbi, que ele deveria morrer e não a filha dele. Claro que o local é invadido por vários zumbis, o exército acaba sendo eliminado, enquanto o carinha acaba sendo eliminado pela própria filha. A filha acaba rasgando metade do pescoço. Mas por alguma razão o protagonista ainda tenta salvar a vida do cara lá, pegando a filha dele e ia matar a filha dele. Só não matou a filha dele porque o próprio cara atira pra salvar a filha dele que já tá morta. E depois ela acaba indo matar o próprio pai e acaba finalizando com outros zumbis comendo. Claro que ela não tem interesse no protagonista, só vai, olha e vaza, porque ele também é um zumbi, entre aspas. Só que as outras duas acabam aparecendo quando ele tá derrubado. E é aqui que nós descobrimos, parece que essa zumbi é apaixonada pelo protagonista ou ela quer o sêmen dele, porque aqui rola uma molestação da bexiga. E depois o mangá acaba. Meu amigo, tá muito foda. Eu li essa parte, tô começando a gostar, porque no início agora que tava ficando um pouquinho chatinho, depois foi ficando legal, e agora infelizmente tô ansioso pra mim ver o próximo capítulo. E por fim, o protagonista foi o agressor no início, ele molestava zumbis e outras pessoas, agora ele é que é o molestado. Vamos ver o que vai acontecer na próxima. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dê aquele like, comente e até a próxima.